que agora a gente vai... Oi, gente, comunidade Paz e Bem, comunidade da Pós TV 247. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro de 2019. O ano acabou anteontem e já... Olha aqui que eu estava dizendo aqui para vocês, antes que esse chato começasse a falar ao mesmo tempo. O ano começou anteontem e parece que já vai acabar. Impressionante a velocidade dessa... as coisas, quando são boas, vão caminhando assim, né? Em meio a tanta dificuldade, mas tem tanto gostoso, tem tanto bom no mundo, nas nossas relações ao longo deste ano, que ele também vai avançando muito aceleradamente. Uma das melhores coisas desse ano é o curso do Faustino Teixeira. É o curso de espiritualidade do Faustino Teixeira. Faustino, você está bem? Graças a Deus, tudo bem. Saúdo a todos que estão aí nos escutando, ouvindo. Opa, ficou... Alegria estar aqui de novo. Legal. Não, muito, muito alegre. E olha, uma coisa muito importante, gente, Faustino, nós estamos... O curso do Faustino, ele tem tido um certo paralelismo, não é tão perto, com o curso do Pedro Lima Vasconcelos sobre os retalhos da nossa história, sobre a história do povo brasileiro, porque a perspectiva do curso do Retalhos da Nossa História é abordar a história do povo brasileiro a partir dos seus movimentos de religiosidade, de espiritualidade. E um dos temas que surgiu muito forte é o tema do islamismo no Brasil, dos muçulmanos. A gente tratou 3 aulas seguidas dos malês, do movimento dos malês em Salvador, depois da presença malê em Pernambuco. E foi muito interessante, Faustino, tem um negócio aqui muito legal acontecendo. Isso levou a gente a uma vinculação muito interessante com a comunidade muçulmana, com a comunidade islâmica aqui do Brasil. O Raj Mangolin, que é meu colega no Fórum Interreligioso Lula Livre, assistiu, se interessou, e sabe o que nós vamos fazer? Um fórum aqui, uma mesa redonda com líderes da comunidade islâmica no Brasil, aqui no Paz e Bem, muito proximamente, provavelmente 10 de outubro. Eu tinha pensado originalmente para falar, vamos fazer uma reflexão sobre os malês e a descontinuidades e continuidades históricas do islamismo aqui no Brasil, mas eu vou colocar as nossas aulas aqui do Faustino Teixeira no caldeirão dessa conversa, porque, de fato, a gente tem se dobrado constantemente sobre o islamismo, né? Especialmente o sufismo, né, Faustino? De fato, é um tema que, particularmente, eu tenho muita ligação, talvez, dos cursos de mística, os que eu dei com mais frequência aqui na universidade, foi justamente sobre o sufismo e também motivado pela presença amiga do Pablo Benedito Arias, que até botei o retrato dele hoje no Facebook, né? Pois é, para fazer a propaganda da aula de hoje, verdade. Vou visitá-lo em março, na Espanha, e eu me encontro com regularidade com ele, eu tenho muito carinho por ele, e ele é um dos maiores especialistas desse autor que nós vamos ver hoje, que é Ibn Arabi de Múrcia. Tá? Isso, hoje nós vamos falar. Esse livro aqui, catatal aqui, né? Organizado traduzido, a introdução, a tradução e as notas do Pablo Benedito, O Segredo dos Nomes de Deus, uma obra do Ibn Arabi. Né? Então, muito feliz de poder estar aqui falando sobre Ibn Arabi num campo mais amplo, porque normalmente os nossos alunos são poucos, né? Sim. Curso de mística são 12 alunos, 10 alunos, 8 alunos, 6 alunos, e aqui a amplitude é muito maior, e isso é legal, né? Essa é uma dimensão interessante, né, dessa nossa jornada. Tem aulas do Faustino que a gente já chegou até audiências superiores somadas às audiências do Paz e Bem e do 247, superiores a 10 mil pessoas. Impressionante, né? Como isso dissemina, né? Como isso vulgariza, no melhor sentido da palavra, vulgo, né? No sentido de populariza as temáticas da espiritualidade e da mística. Quem sabe? Vamos ver se eu convenço o Faustino, de repente, dar uma palhinha para nós nessa conversa com os líderes do Islã aqui na semana que vem. Vamos ver. Depois a gente conversa fora do ar. Quero saudar o Fernando Henrique Rezende, que chega de Brasília, mandando abraço. O reverendo Eduardo Henrique, fundamental aqui no Paz e Bem. A Dilma Correia de Araújo, manda boa tarde. Elvira Gonçalves.
Doraci Barbieri. Gente, vamos lá, que eu atrasei 5 minutos hoje, o computador é uma travada geral, perdemos 5 minutos aqui nesses acertos aqui tecnológicos. Então, vamos direto para a aula. Ibn Arabi. Falei certo? Falei, as pronúncias variam muito, né? Ibn Arabi, o outro falou Ibn Arabi, mas aí eu prefiro falar Ibn Arabi. É com alegria, então, que eu falo sobre esse tema. Eu dei vários cursos sobre mística sufi aqui na universidade, e essa minha fala de hoje é fruto de um artigo que eu escrevi para uma revista que eu tenho carinho, que é onde eu lecionei 13 anos, na PUC do Rio, né? A revista Atualidade Teológica do Departamento de Teologia da PUC. Eles me pediram um artigo sobre o sufismo, mas voltado para Ibn Arabi. Então, esse artigo então foi publicado em setembro de 2011. Então, já tem aí alguns anos, né? O que tem ocorrido das nossas aulas aqui, das nossas conversas, é que eu tenho recuperado artigos mais antigos, mas que são novos para muita gente que não tem acesso a essas revistas. Essa revista aqui, por exemplo, é de difícil acesso. Então, mas normalmente a gente tem que trabalhar no bloco, né? Pegar o Al-Hallaj, pegar Ibn Arabi e depois fechar com o Rumi. Uhum. Nós não fizemos ainda nem sobre Al-Hallaj, nem sobre Rumi. Eu quero que a gente faça mais à frente, talvez 2020, e falar um pouco sobre essas matrizes também. Al-Hallaj é um dos grandes místicos mártires do Islã, morreu atacado pelo Islã dogmático, né? E morreu assim. E ele é do século IX, quer dizer, antes de Ibn Arabi, e talvez a fonte de Ibn Arabi também, inclusive para o tema do pluralismo religioso, que é o tema que vai ser objeto mais forte da nossa reflexão aqui hoje. Então, não dá para falar sobre Ibn Arabi sem falar sobre o sufismo. E, embora a gente vai concentrar nossa fala no Ibn Arabi, que falamos um pouco sobre o sufismo na aula que nós trabalhamos a experiência de Deus no Islã, né? Sim. E a gente retoma hoje falando de Ibn Arabi, que é um dos mais fortes sistematizadores dessa temática do sufismo, né? Ele é um místico andaluz, né? Nasceu no ano de 1165, morreu em 1240. E eu trago ele aqui porque eu consegui perceber ao longo dos meus estudos sobre Ibn Arabi. É claro que meus estudos ainda são limitados, porque ele é autor de mais de 350 obras, né? E eu tenho muita dificuldade, mais dificuldade com árabe, apesar de ter estudado um tempo árabe, mas eu não tenho domínio sobre o árabe. Então, a gente tem que lidar com traduções, né? Não é o caso do Pablo Benedito, que domina o árabe com muita facilidade. Então, esse autor é muito importante para a diversidade religiosa, que é o tema que o Mauro sabe, me cativa profundamente. Então, o sufismo, só para recordar um pouco, o sufismo é o nome mais recorrente para designar a experiência mística do Islã, ou a experiência interior do Islã, ou também a experiência esotérica, com S, do Islã, diferenciando da dimensão exotérica, com X, né? Que cobre mais a perspectiva dogmática das igrejas, né? Da religião como tal. E o sufismo é conhecido também como Tasawwuf, né? Remonta às origens do Islã. Desde as origens do Islã, o sufismo está presente, ligado, sobretudo, ao livro, que é o Corão, e ao profeta, que é Mohammed, ou Maomé. Então, quer dizer, a dimensão, o sufismo nasce islâmico e é fortemente islâmico, desde a sua origem.
se vocês quiserem navegar um pouco pelas águas por quais já navegamos juntos aqui no curso do Faustino Teixeira, nós tivemos a nossa aula de 15 de fevereiro, no Paz e Bem, foi no dia seguinte, no 247, a experiência de Deus no Islã. Em fevereiro a gente tratou desse assunto, estamos em outubro. Depois a gente pulou e foi tratar de uma figura importante também nesse nosso contexto, que foi o Atar, uma aula fantástica, muito sensível. Atar e a linguagem dos pássaros, né? A mística sufi, já em junho, em 19 de junho. Então, agora estamos indo para o terceiro, estamos fazendo o tripé do sufismo, ou tripé do Islã, aqui no curso do Faustino, né? Que alegria, a gente estava lembrado do Atar, a gente faz, de fato, o Atar é um místico também que eu tenho muito carinho. E aqui a gente toca num tema que é recorrente nas minhas reflexões, né? E está muito no sufismo, que é a predileção pela interioridade. O sufismo é o caminho da interioridade, né? Do crescimento espiritual, da experiência contemplativa e o toque singular do esoterismo com S. E aqui eu vou falar uma frase que eu já falei lá atrás, né? que vem da reflexão do Pablo Benedito. Né? Enquanto o exotérico com X segue a rota conhecida, traçada no mapa da tradição religiosa, o sufi, ou iniciado, ele explora a dimensão da experiência interna. Aqui eu vou usar uma expressão muito bonita, é um nome muito bonito, é uma sugestão até para o nome de uma moça, né? De uma mulher, os que vão ter filhos aí, ou que pensam em ter filhos, Latifa. Né? Latif é um dos nomes de Deus no Islã, Al-Latif, que significa o toque de graça. Olha que beleza, né? Lindo. Latifa é o toque de graça. Então, o caminho do iniciado é o caminho que segue a experiência interna da intuição, mais do que o caminho da rota conhecida exotérica. Então, é o que a gente chama de dimensão esotérica, ou então Ishara, I-S-A-R-A. Então, é uma expressão da inspiração, seguindo os indícios, né, que encontram no seu passo. Então, o iniciado esotérico, ele segue os rastros ou os atalhos da inspiração e que ele vai encontrando no seu caminho, sem se deter nas sucessivas pousadas ou paisagens que são como degraus da sua ascensão para o mistério maior que habita o mundo da intimidade. Quer dizer, e no plano teológico, e aqui a gente tem uma sintonia bonita com... Bonita imagem, Mauro. Que a imagem, eu estava colocando a imagem que é a imagem mais vulgarizada, mais conhecida do Ibn Arabi. Não se tem certeza exatamente se é ele, mas é a representação mais conhecida do Ibn Arabi, essa postura dele meditativa. De mestre, grande mestre. Né? Com o Corão na mão, muito bonito, muito forte. Né? Então, no plano teológico, algo que nos faz associar a reflexão ao Papa Francisco, né? Que está vivendo momentos tão difíceis, né? A gente tem que voltar a ele aqui um dia de novo. Né? Precisamos. A ênfase da misericórdia. O tema da misericórdia é o tema-chave da mística islâmica, né? Da misericórdia, da cortesia, da gentileza e da beleza de Deus. Né? Essa imagem do Deus próximo, né? É um tema recorrente na mística sufi. Então, são forças fundamentais, muito mais fortes que o traço da majestade de Deus, né? Da severidade de Deus ou da cólera de Deus. As diversas narrativas sufis vão indicar justamente a proximidade ao mundo, essa proximidade ao mundo espiritual faculta a percepção viva, cristalina da misericórdia de Deus. Então, no fundo, o místico sufi é um apaixonado por Deus, que também é reconhecido pelos sufis como Ru,
H-U-E, Hu. Eles, muitas vezes, os derviches, os místicos, nas suas sessões do Samá, dos derviches girantes, né? Eles vão pronunciando sempre o nome agradável, né? Hu, 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 e até entrar no êxtase mais profundo. Então, quer dizer, esse olhar misericordioso de Deus escapa daquele olhar superficial que muitas pessoas têm com respeito ao Islã, né? De achar que o Deus do Islã é o Deus violento, que a religião islâmica é uma religião que produz e provoca guerra, que Mohammed é um guerreiro que tem sempre na mão a espada, que luta contra os outros. Essa é uma imagem falsa, é uma imagem superficial que escapa profundamente da percepção mais profunda da dimensão interior do Islã. E isso Ibn Arabi, de Múrcia, mostrou nas suas obras. Ele é autor de mais de 350 obras, né? E nessas obras, o que ele mais busca fazer é apontar a universalidade de Deus, a amplitude de Deus, a abertura de Deus. E aí temos 3 obras mais importantes dele, as mais famosas, né? As Revelações de Meca, conhecida como Al-Futuhat, o Fuzuz al-Hikam, que é essa obra aqui, né? A tradução francesa. Fuzuz al-Hikam pode ser traduzido também como os engastes da sabedoria. Eu gosto muito de exemplificar. Assim como você tem no anel um buraquinho no anel onde a pedra se aloja, quer dizer, os engastes da sabedoria são os profetas. Então, o futurado do Ibn Arabi trata dos profetas, de vários profetas, até chegar no último profeta, que é justamente Muhammad. Então, e é um livro precioso, eu adoro essa edição francesa, né? Com notas fantásticas do Charles André Gilles. São 2 volumes e são preciosas as reflexões que estão ali, né? Isso é uma segunda e grande obra. E depois o Tarjumã, que é o intérprete dos desejos, ou intérprete ardente dos desejos. Então, são uma trilogia importante, sendo que as Revelações de Meca, até hoje nós não temos a tradução completa dele, porque é uma obra monstruosa, inacessível e ainda intraduzível, não traduzida nas nossas línguas ocidentais, né? Então, o Ibn Arabi é um grande defensor da diversidade. Por quê? Ele acha que a diversidade foi estabelecida por obra da sabedoria e da compaixão de Deus. Então, Deus quer a diversidade. Deus opera pela diversidade. De novo, aí, a gente lembra a passagem do Papa Francisco, né? A diversidade é bela. E todas as reações que o Papa Francisco está sofrendo atualmente, muitas têm a ver com esse abraço que ele faz à diversidade, seja no campo das religiões, seja no campo da conduta sexual, moral, o respeito que ele tem pelos caminhos diversificados das pessoas. Isso é muito forte, né? Essa definição do Ibn Arabi, né? Lá nós estamos falando, gente, é uma definição que vai surgir ali. Deixa eu pegar a data aqui do Ibn Arabi, deixa eu me ver. Século XIII. Século XIII. Estamos falando ali, ó, contemporâneo, perto de São Francisco de Assis. Esta ideia de que Deus fez o mundo diverso, né? De que, na verdade, não existe um universo, existe um multiverso, e que o diverso é bonito e que deve ser acolhido, né? E nós estamos fazendo esse programa ao vivo na quarta-feira, 2 dias antes
da celebração exatamente de uma outra figura cuja existência é uma ode à diversidade, que é São Francisco de Assis. Que o Papa vai dedicar o sínodo a ele, né? Exatamente. Essa é a beleza, dedicou o sínodo a São Francisco. Né? Então, não é muito tocante bom, muito tocante, muito convergente. A gente está realizando essa conversa em torno de Ibn Arabi, que é um grande poeta, anunciador da diversidade nesse momento, né? Muito legal. E, aliás, é o que eu mais tenho falado aqui nas minhas falas, é diversidade. Né? Eu também sou um apaixonado pela diversidade. Eu sei que você, Mauro, também é um apaixonado pela diversidade. E eu acho que o programa Paz e Bem é um programa da cidadania da diversidade. Eu acho que daí o fato da gente escolher sempre esse viés tão importante no nosso tempo, porque os fundamentalismos não suportam a diversidade, né? Não engolem a diversidade. A diversidade agora é cantada aqui pelas maritacas. Estou vendo? Daqui a pouco a passarada daqui vai conversar com a daí. Bom, então, a palavra que é importante para a gente poder entender essa diversidade, que é muito importante na obra de Ibn Arabi, ou da tradição de Ibn Arabi, é a palavra wujud, W-U-J-U-D, wujud, que significa ser, existência. Então, Ibn Arabi é um filósofo, é um metafísico que trabalha a unicidade da existência. Então, quer dizer, a ideia de unidade é uma ideia muito importante para o Islã, nós já vimos com Rumi e com outros autores aqui nas nossas reflexões. Então, existe uma wujud de Deus, uma unidade de Deus, né? Que é absoluta e não delimitada. Nada delimita a wujud de Deus. Deus não pode ser apropriado por nada, por nenhuma tradição, por nenhuma religião, por nenhum profeta. Deus sempre escapa a qualquer denominação. Então, isso é um ponto importante da reflexão de Ibn Arabi, e nós vimos que é um ponto importante da reflexão de mestre Eckhart também, quando ele distingue a deidade de Deus, né? Quer dizer, nenhum nome de Deus consegue revelar o mistério da deidade. O mistério da deidade habita o íntimo do coração. Assim também para Ibn Arabi, né? Quer dizer, todo o cosmo bem percebido como lugar de manifestação de Deus. Eu queria frisar isso, né? Todo o cosmo bem percebido como lugar de manifestação de Deus. Eu estava lendo hoje de manhã, preparando a minha aula, porque eu preparo as aulas, viu? Eu sei. Eu demoro na preparação. E um dos livros que seria legal você citar aí, que está em espanhol, que eu gosto muito desse livro, do Fernando Moura, Ibn Arabi, Vida e Ensinamentos do Grande Místico Andaluz. Tá. E esse manda autor, referência, eu vou colocar a referência aqui na descrição. Eu mando para você. Foi publicado pela editora Cairós, de Barcelona, 2011. 2011. Eu vou mandar a referência. Mas eu estou trazendo o livro aqui por causa de uma reflexão que ele faz. Eu estava lendo hoje, agora, de manhã. Ele fala sobre o que ele usa é o seguinte, ele diz o seguinte: devemos mencionar que, de acordo com a peculiar perspectiva do Al-Akbar, do Sheikh, né? Al-Akbar, o grande Sheikh, né? O grande Sheikh Ibn Arabi, animais, vegetais e minerais possuem a percepção direta das teofanias, da manifestação de Deus. E ele vai fazer uma gradação que é bem interessante. Ele diz assim, né? Os animais percebem diretamente a Deus, da mesma forma que o resto dos habitantes do cosmos, que louvam a Deus a seu modo.
são aqueles seres que têm mobilidade. Os animais têm mobilidade. Depois ele fala os vegetais, cujo único movimento vem determinado pela busca da luz solar, eles também vivem essa experiência de Deus, talvez ainda mais forte que os animais, porque eles se movem menos que os animais. E, por fim, os minerais, que não se movem, nem se veem impelidos ao movimento, repousam na perfeita quietude e representam a obediência incondicional à vontade divina. Aí o Ibn Arabi fala, os seres humanos deveriam seguir o caminho dos minerais, das pedras, vejam justamente, quer dizer, imitando a pedra, o ser humano vai conseguir se colocar na posição mais humilde, imóvel, para poder viver a experiência da unidade com Deus. Muito lindo isso, né? Muito, muito. Não, e não tem como não escutar, ainda que de maneira, claro, sempre longínqua. Primeiro, o eco com o início da Bíblia, né, com o Gênesis, o começo do Gênesis, nessa ideia da criação do mundo, né, nessa criaturas que são seres, todos, e o Cântico das Criaturas, do São Francisco de Assis. Né? É um eco evidente com o Cântico das Criaturas. Olha só que circularidade, né? Eles são muito contemporâneos. Eu estava vendo aqui, o Ibn Arabi é 1165, São Francisco, 1182. Ele morre em 1240, e o mais velho do que o São Francisco, que morre em 1226. E o Cântico das Criaturas, ou seja, uma tradução, uma sincronicidade com este olhar do Ibn Arabi, é nada menos do que a abertura da Laudato Si, que é o louvor do Papa Francisco ao planeta, ao cosmos, à criação, né? Mas é interessante essa simpatia do Ibn Arabi com os animais, com os vegetais, com os minerais, né? com os seres humanos, que têm uma importância tão grande também para Ibn Arabi. Ele vai falar que todos os seres do cosmos estão envolvidos pelo hálito do misericordioso. É bonita essa expressão, lindo, né? Lindo. Do hálito do misericordioso. Então, não há nenhuma subsistência autônoma. Por isso que o Islã tem muita dificuldade com a secularização, porque nada para o sufismo, nada para o Islã está desligado do hálito do misericordioso. Então, nada existe de forma autônoma. Tudo está ligado, de uma forma ou de outra, ao mistério do misericordioso, assim como nós vemos também isso de forma muito viva nas religiões afro-brasileiras, né? Essa percepção da unidade do cosmos embrenhada pela presença do mistério mais amplo. Né? O que confere realidade às coisas, diz Ibn Arabi, é o seu nexo intrínseco, fundamental, com seu fundamento metafísico original, que é o Wujud. Quer dizer, todas as coisas estão intrinsecamente ligadas ao Wujud. Por isso que o Papa Francisco fala da interrelação. Sim. É a mesma coisa, a mesma ideia. Né? Embora eu acho que o Papa Francisco não conheça Ibn Arabi, né? Quer dizer, é um autor mais difícil de acesso. Né? Eu estou muito tocado, porque a gente está tecendo uma grande rede de convergências, né? Divergências também, né? Mas porque há meditações que caminham em sentidos distintos, mas é a beleza, né? A beleza do multiverso é exatamente isso, né? Convergências e divergências que acontecem, né, sempre em espírito de afeto, de amor, né? Então, aqui eu estou citando o Ibn Arabi. Ele fala que o Deus favoreceu-me com a face do real em tudo. Lembra que eu falei de real em outros momentos aqui, para tentar expressar o mistério maior com essa nomeação de real, né? Deus favoreceu-me com a face do real em tudo. Para mim,
A meus olhos, não há nada existente neste mundo em que eu não testemunhe a realidade essencial de Deus. Quer dizer, tudo que existe no mundo é testemunha da realidade de Deus, né? Então, Deus não pode ser descartado em nada. Quer dizer, tudo, não há uma realidade desgraçada propriamente. Todas as realidades estão, de alguma forma, relacionadas com o mistério, inclusive e complexamente a própria realidade do mal, né? Quer dizer, até a realidade do mal, essa eu falei de hoje. Tudo é graça e não desgraça, né? Isso é muito bonito, né? Tudo está empapado pela graça, como gosta de dizer o Leonardo Boff, né? Então, essa expressão vujud e outra expressão também que vai ser utilizada na escola de Ibn Arabi, embora não seja de Ibn Arabi, é o Wahdat al-Wujud, que é a unidade do ser, a unidade da existência, quer dizer, a afirmação da unidade da existência não indica em momento algum que os objetos da criação são Deus. Quer dizer, há uma unidade da existência, mas os objetos da criação não se confundem com Deus, né? Então, não caímos aí numa mistura, né? Ou que Deus reside nas coisas, né? Deus está presente nas coisas, mas Deus escapa de todos os lados enquanto mistério absolutamente transcendente. Então, essa imagem é importante que a gente trabalhe. Daí a dupla expressão que eu já mencionei aqui, talvez em outros momentos, as duas expressões tanzir e tashbir. Só para expressar, tanzir é T-A-N-Z-I-H, tanzir. E tashbir, T-A-S-B-I-H. Tanzir significa o quê? Vem do verbo árabe nazará, que significa proteger algo de qualquer contaminação. Então, é o verbo utilizado, é o termo utilizado para assinalar a transcendência de Deus. Então, você fala tanzir, significa que Deus é transcendente. Mas Deus não é só transcendente, porque Deus é também tashbir. Tashbir vem do verbo sabará, que significa fazer ou considerar algo similar a outra coisa. Então, é um termo que expressa a proximidade de Deus da criação. Então, vai dizer o Corão, Deus está mais perto de nós, mais próximo de nós, do que a nossa própria veia jugular. Então, Deus não é só transcendência, Deus é também proximidade. Deus é o mistério da transcendência e da proximidade. Então, essas duas expressões, não dá para você se fixar só num polo e esquecer o outro polo, né? A aproximação de Deus, entendido como real, em árabe, al-Haq, é um dos nomes de Deus, al-Haq, H-A-Q-Q, al-Haq, né? É um dos nomes de Deus. Não pode acontecer quando você privilegia só a transcendência ou só a imanência. Há uma passagem do livro de Ibn Arabi, o Fusus, que ele fala do profeta Noé, fala de Noé como um profeta, e diz que Noé tem um problema, porque Noé fala de Deus como transcendência, né? Enquanto que os idólatras falam de Deus como imanência. Então, diz o Ibn Arabi, tanto Noé como os idólatras não conseguem captar o al-Haq, o real ou o mistério, porque para poder compreender o mistério, você não pode nem se fixar na transcendência como Noé se fixou e nem se fixar só na imanência como os idólatras se fixaram. Uau! Ó, vou dar uma dica. Sabe quem está assistindo a aula aqui ao vivo com a gente, Faustino? O Pedro Lima Vasconcelos, o nosso professor do curso Retalhos da Nossa História. Ele está dando uma dica preciosa aqui para nós, para todos nós. Eu não sabia disso. Ele está dizendo, estou acompanhando uma série que está disponível no Netflix, Ressurreição, sobre a trajetória dos turcos nos tempos medievais.
O Ibn Arabi aparece de forma destacada nessa minissérie, então, que está na Netflix. Ressurreição. Aí, fica a dica. Beleza, eu vou assistir também, certamente. E um grande abraço para esse amigo tão querido, né? Então, essa ideia de Noé, eu acho bacana essa reflexão que o Ibn Arabi faz, né? Não se pode captar o real quando se exclusiviza, seja o seu lado transcendente ou o seu lado imanente, porque o mistério é simultaneamente imanente e transcendente. Dado que o real é infinito, o real entendido como mistério maior é infinito, não pode ser limitado aos confins de uma única crença. As crenças são delimitações do Vujud. Toda crença é uma delimitação. O Deus da crença não é o Deus verdadeiro, diz Ibn Arabi, mas somente um ídolo intelectual. A tragédia é que, de fato, o real se manifesta nessa imagem das crenças. Mas, ao limitar o real a essa imagem particular ou essas imagens particulares, e ao negar suas outras manifestações, terminamos por negar o real na sua infinitude. Então, a gente tem que entender que toda crença é limitada e particularizada. E o Vujud do real está para além das crenças, embora se reflete topicamente nas crenças, embora não se esgote nas crenças. Está claro, Mauro? Sim, sim. Super. Então, é um processo contínuo de manifestação do real. Isso a gente chama de Tajali. O que é Tajali? São as teofanias. Deus está se revelando a cada segundo, a cada momento, no coração de cada pessoa, na criação, no mundo objetivo. Então, quem tem o coração aprofundado, quem vive a vida espiritual, é capaz de perceber essas diversas formas de manifestação ou de tajali de Deus no próprio universo. Então, isso é muito importante para a gente poder perceber e ter um olhar aberto para acolher a diversidade. Ou seja, na visão de Ibn Arabi, a única verdadeira existência pertence ao real, ao um. Mas o um se manifesta no múltiplo, né? Quer dizer, o múltiplo capta o um, embora o múltiplo não consiga esgotar a realidade do um. Essa ideia, né? O um, que é um tema fundamental, né? Na busca, nós tratamos o um, né? Você falou, o um foi um tema fundamental na nossa conversa sobre Mestre Eckhart, né? O grande um. Mas a mesma questão que se coloca entre a insuficiência de pensar a transcendência sem imanência e vice-versa, coloca-se aqui também, né? A insuficiência de pensar um sem pensar o múltiplo e vice-versa, né? O um e o múltiplo estão ligados na dinâmica do hálito do misericordioso. São tudo que existe no universo, diz Ibn Arabi, são palavras articuladas no hálito do todo misericordioso. Tudo que existe no universo. Né? Lindo. É muito bacana isso. Então, Deus... E que está no início, mais uma vez, da Bíblia judaico-cristã, né? Porque o início do Gênesis é exatamente isso. É muito impactante. Deus fala céu, e o céu acontece. Deus fala oceano, o oceano acontece. Deus fala plantas, e as plantas acontecem. Essa ideia de que o falar é criador, né? O falar cria, que é uma ideia que a psicanálise vai retomar séculos depois, né? E tudo que existe na criação é bom, né? Essa imagem, né? Tudo é muito bom, tudo é bom, né? Sim, está muito presente. Então, Deus manifesta-se no tempo a cada segundo e de forma sempre renovada. Aqui eu tenho que fazer uma nota de rodapé que vai ser legal para vocês também, porque eu estou estudando Macunaíma. Esse é um tema que vale a pena depois você trabalhar. Eu estou com esse livro aqui do Cavalcante Proença, um roteiro, né, de leitura do Macunaíma, e uma das coisas que ele fala do Macunaíma, eu vou assistir a peça da Bia Lessa no Rio agora, no dia 13,
é o último dia da peça no Rio, Macunaíma, que é uma peça difícil, mas muito bonita, né? Mas o Cavalcante Proença fala o seguinte do Macunaíma: assim é Macunaíma, que não respeitava cunhãs nem mulher de companheiro, mas frequentava com aplicação todas essas danças religiosas da tribo. Quer dizer, Macunaíma é a expressão da acolhida da diversidade. Então, ou seja, o Macunaíma se dá bem com todas as superstições, né? E continua de consciência tranquila quanto às próprias crenças, pois desde pequeno frequentava a Cucoicog dos Taulipanguês, o Bacororô dos Bororos, o Poracê dos Tupis, os vários rituais de várias origens. Era uma espécie de católico espírita macumbeiro. Com essa expressão do Macunaíma, e eu trouxe ainda também esse artigo fantástico do Globo de hoje, chamado Viva o Povo Macumbeiro, né? Para falar justamente da peça da Bia Lessa, Macunaíma. Eu anotei algumas coisas para partilhar com vocês. Macunaíma é um livro de 1928, do Mário de Andrade, né? E, no fundo, o que, em última análise, Macunaíma propunha é um reencantamento do mundo. Você lê o livro e fica impressionado com o reencantamento do mundo, né? O respeito às potências mágicas da natureza. Daí a ideia de entender Macunaíma como o herói brasileiro, o herói macumbeiro por excelência, entendendo-se por macumbeiro definição de caráter brincante e político que subverte sentidos preconceituosos atribuídos a todos os lados ao termo repudiado e admite as impurezas, contradições e rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas. O macumbeiro reconhece a plenitude da beleza, da sofisticação e da alteridade entre as pessoas. Então, olha que coisa bonita, né? Tanto lindo. O Grande Sertão Veredas, do Riobaldo, e agora o Macunaíma, para mostrar um pouco que o brasileiro ele foi feito para ter uma sensibilidade ao diverso e uma abertura ao diverso, e não uma sintonia com os fundamentalismos que crescem e tomam conta de nosso país. E daí a singularidade da relação de Macunaíma com Ibn Arabi. Fico muito arrepiado, porque isso só faz crescer. Olha, cada dia mais cresce para mim a figura do Darcy Ribeiro, né? Que alguém captou essa beleza, essa maravilha macunaímica, essa diversidade, esse caldeirão do povo brasileiro, onde ele falava a Roma tropical, né? Essa beleza dessa convergência. E você foi encontrar este link absurdo, Macunaíma com Ibn Arabi, adorei, muito legal. Foi uma intuição de hoje de manhã, porque eu estou lendo Macunaíma, porque eu vou participar da Feira do Livro em Petrópolis, falar sobre Mário de Andrade e Alceu de Amoroso Lima. Então, estou tendo que ler o Mário de Andrade, estou encantado com o Mário de Andrade, muito encantado. E eu acho que, certamente, o Pedro vai trabalhar no curso dele em algum momento, o Mário de Andrade também, porque faz parte desse campo brasileiro, né, de diversidade que está presente no curso que ele está dando. Então, voltando a Ibn Arabi, Deus manifesta-se no tempo a cada segundo e de forma sempre renovada. Por isso que é interessante o Macunaíma, que ele capta a renovação, ele abraça a renovação, ele comunga com a renovação, e esse é o desafio que se faz para nós, que estamos ligados a alguma tradição religiosa, que, por um lado, é um limite, né? Que a gente está ligado a uma crença, mas a gente não pode fixar-se numa crença esquecendo a abertura, a diversidade que acontece no nosso caminhar. Então, essa imagem da diversidade é muito bonita para Ibn Arabi, né?
A passagem corânica que trata da misericórdia universal de Deus é muito citada por Ibn Arabi. Eu vou citar aqui em árabe, depois traduzo, né? Uwa harmati wazi al-kula, ou seja, minha misericórdia abraça todas as coisas. Que lindo. Ou seja, o Deus transcendente da teologia apofática escapa a toda compreensão, mas o Deus do amor se presta a todas as audácias. Então, o Ibn Arabi mostra um Deus misericordioso e um Deus amoroso, que estabelece uma aliança de amor com a humanidade e com toda a criação. É um Deus de amor que permite todas as audácias. Nós vimos muito as audácias com as místicas medievais, né? As beguinas, elas falam das audácias, do amado com o amante, né? Então, é um Deus amoroso e é um Deus que exige ou que convoca o coração purificado. Daí o caminho da espiritualidade sufi. O que é o caminho da espiritualidade sufi? É um caminho de purificação do coração, de forma que o coração possa ser capaz de captar as diversas manifestações da Vujud de Deus, né? E acolher as surpresas de Deus. Lembro-me aqui também do Papa Francisco, na sua viagem ao Brasil, quando ele falou no Teatro Municipal que nós temos que acolher as surpresas de Deus. Aqui também, Ibn Arabi vai tocar muito essa imagem. E ele fala que os iniciados, aqueles que estão se iniciando no caminho espiritual, são os gnósticos. Ele chama os marifá. O que são os gnósticos? São aqueles que captam os mistérios divinos, que captam os toques de graça, né? As latif de Deus, através da dinâmica da imaginação ou da dinâmica da intuição. Então, o caminho gnóstico é diferente do caminho exotérico, o caminho dogmático, né? Há um famoso hadith Qudsi, que é um hadith, um dito do profeta que vem diretamente de Deus, que diz o seguinte, eu vou citar aqui, nem minha terra ou meu céu podem me conter, mas o coração do meu servo fiel me contém, né? Quer dizer, o coração do meu servo contém o mistério de Deus é contido no coração, né? Então, o coração, que em árabe escreve Q-A-L-B, kalb, o coração é um órgão sutil da espiritualidade. O coração é um órgão espiritual que está sempre em movimento, oscilando, em movimento, takalub, está sempre em movimento. Ou seja, o coração é uma cavidade secreta, que é o ponto de contato do humano com o divino. Essa ideia de cavidade secreta é uma imagem muito bonita que Ibn Arabi coloca para mostrar como que é importante que a gente saiba captar, né, a presença de Deus no fundo do coração. Daí, aquela passagem que todo mundo conhece do Ibn Arabi, que está no seu livro Tarjumã, né, que ele fala o seguinte: meu coração está aberto a todas as formas. É uma pastagem para as gazelas, é um claustro para os monges cristãos, um templo para os ídolos, a Caaba do peregrino, as tábuas da Torá e o livro do Corão. Professo a religião do amor. Em qualquer direção que avance em seus camelos, a religião do amor será a minha religião e será a minha fé. Então, essa é a passagem do Tarjumã do Ibn Arabi, né? Muito, muito impactante. Estou emocionado. Realmente, eu não conhecia essa citação. É maravilhoso. Está no nosso livro Orações da Humanidade. Eu não tinha me dado conta desse. Meu coração está aberto a todas as formas. É uma pastagem para as gazelas. Isso é, nossa, é maravilhoso. Muito bonito. Muito bonito. Então, no fundo, a gente está convidando aqui, com o Ibn Arabi, a entrar no mundo da profundidade, onde está o coração, para poder perceber que no centro do coração
habita esse mistério. E é um mistério que a cada segundo se revela de forma diferente. Daí a importância de você encontrar outras pessoas, outras tradições religiosas, outros corações que manifestem para nós as belezas e as novidades do amado que é identificado com esse mistério de Deus. Então, o que são as religiões? O que são as tradições? As religiões e as tradições são canais de percepção do mistério da divindade. Elas traduzem crenças diversificadas, plurais. Quer dizer, a presença de Deus se manifesta topicamente, o topos, né? Nas crenças, mas não se esgotam nas crenças. O mistério de Deus não se esgota na tessitura temporal. Quer dizer, toda crença é um nó, diz o Iberabi. A palavra crença em árabe, itikad, significa atar, apertar, unir, dar nó. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as crenças, para que a gente não dê um nó do mistério. Quer dizer, a crença pode dar um nó no mistério e deixar escapar a grandiosidade e a beleza do mistério. Por isso que o Iberabi fala no seu livro Fusus, aqui, né, quando fala do profeta, né, ele diz assim: cuide-se de não te ligar a um credo particular, rejeitando todo o resto, pois perderás um bem imenso. Além do mais, perderá a ciência da verdade. Ou seja, cuide-se de não se ligar exclusivamente a um credo particular. Mantenha-se aberto ao ar, ao respiro do mistério maior sem nome. Então, essa é a perspectiva que os gnósticos captam, né? Conseguem ampliar o olhar e reconhecer a verdade que habita em toda a crença. São os verdadeiros buscadores, que têm um coração receptivo para acolher a diversidade do real. Essa citação é fantástica. Ela podia ser a frase símbolo desse nosso canal Paz e Bem, né? Pode. Cuide-se de não te ligar a um credo particular, rejeitando todo o resto, pois perderás um bem imenso. Isso aí. Paz e Bem, é o nosso caminho, né, Faustino? É. Legal. Então, essa abertura, né? Esse coração receptivo, capaz de se abrir a um domínio forte e fundamental. Isso que a gente chama, então, de defesa do pluralismo religioso. Perfeito. Eu queria concluir falando... Você tem uma surpresa, né, para o final. Eu tenho uma surpresa que eu passei para você também. Isso, estou com ela aqui. Foi de uma aula muito bonita que o Pablo deu para nós em Juiz de Fora, e eu postei isso no meu Facebook muito tempo atrás, agora eu não lembro quanto que foi, que é a relação entre Halk, K-H-A-L-Q, Halk, o K-H pronuncia com H, Halk, e Hak, H-A-Q-Q, que é real. Então, uma diferença entre Halk e Hak, né? Halk traduz a criação, ou melhor, a realidade criatural, e Hak traduz a realidade suprema, é um dos nomes de Deus. Então, para Ibn Arabi, todas as coisas provêm de Deus, nós falamos, e todas elas manifestam Deus. Todas são sinais de Deus. Na verdade, para o grande mestre andaluz, não há existente algum fora de Deus, ou do seu hálito misericordioso. A ideia de uma criação autossubsistente é inconcebível para ele. De acordo com a ontologia de Ibn Arabi, o mundo da existência é uma automanifestação do absoluto. E nada do que existe no mundo está desligado da automanifestação do absoluto. Agora que vem o desafio. Há que saber ler o que há no mundo com os olhos de Hak. Quer dizer, há que saber ler o Halk com o olhar de Hak. Quer dizer, há que saber ler o que há no mundo com os olhos do real.
Esta é a grande pista lançada pelos místicos sufis. Isso não significa fechar os olhos para as dores do mundo, para a dor do mundo, para a impermanência que vigora, para os desgastes da compaixão, mas é saber transfigurar a dor e ver um horizonte para além do sansara, mas que permeia e atravessa o sansara. Quer dizer, saber ler nesse mundo de dor a presença do real, do mistério maior. Captar o Halk com os olhos de Hak. O pessimista é aquele que se prende à circularidade do Halk, que está preso na superfície, sendo incapaz de despojar-se dessa negatividade, de forma a poder ver as brasas que atuam de forma invisível nas cinzas que predominam. Esse é o grande desafio apontado por Pablo Benedito Arias no início do seu curso e que provocou grande atenção em todos nós que estávamos ali fazendo. Reflexões que me fizeram lembrar o lindo título de uma escritora iraniana, Lia Azan, e o seu livro chama O Encantador, onde ela aborda, busca entender as cores do mundo, mesmo nas sombras do mundo, assim como fez também a mística Etty Hillesum, que conseguiu perceber a beleza no campo de concentração de Auschwitz. É o desafio difícil de captar a presença do outro mundo no mundo que nos rodeia, mesmo diante de tanta intransparência, de tanta dor, de tanto ódio. Saber velejar com alegria pelas frestas que escapam dessas sombras, suscitando luzes e cores inauditas que apontam para um lado reverso do real, de textura magnífica, e só quem tem coração receptivo é capaz de perceber. Oh, Faustino, você me faz chorar assim. O místico, a mística, né, Faustino, você pode ser também, é aquele que passa pela vida boquiaberto, porque está sempre vendo essa tessitura, né? Essa tessitura, a textura magnífica, às vezes, né? Como Etty Hillesum, né? Você vê a textura do magnífico no campo de concentração. Passar pela vida boquiaberto, não tem nada melhor que isso. O lado reverso do real, bonito isso, né? É lindo. Captar o lado reverso do real. O Rumi falava assim: existe um mundo que está sob esse mundo, e nós precisamos lavar nossas mãos e nosso rosto nas águas desse lugar para poder perceber o real no criatural, né? É isso. Nossa, que lindo, fantástico. Ó, antes de encerrar, deixa eu fazer, tem 2 avisos aqui importantes para dar, que chegam aqui pela nossa roda de conversa aqui estabelecida. Eu sei que um vai deixar muito feliz o Faustino, os 2. Um é do nosso super amigo Lícius Bossolan, ele e a esposa dele, a mulher dele, a Marta Werneck, professores da UFRJ, dizendo aqui, Petrópolis aguarda com um abraço, né? Os 2 moram em Petrópolis, são muito vinculados ao Paz e Bem, são artistas, você vai gostar muito deles, com certeza eles vão te encontrar lá em Petrópolis, Faustino. Beleza. E, portanto, temos um encontro em breve de Faustino com o Leonardo Boff, né? Faustino adentrará com muito respeito nas terras de Leonardo Boff, que é Petrópolis, que mora em Petrópolis, né? E aí, o último aviso é o seguinte, olha aqui. Estevão Teixeira, irmão do Faustino. Querido Mauro, eu sou Estevão, irmão do Faustino. Acompanho sempre quando posso os programas. E viva o canto do sábio, Sabiá. Está se referindo a uma sequência de programas do Paz e Bem de madrugada sobre o Sabiá. Por sinal, essa semana conversamos, Faustino e eu, sobre Sabiás. Sabiá e Sabiás também, ao longo da semana. É tudo. É isso, é esse andar boquiaberto, né? Esses encontros, essa maravilha. Né? Pensei que você ia falar também do livro da espiritualidade do Lula. Vai sair? Vai sair, estou finalizando com a editora. Vai sair. A espiritualidade de Lula. O que é a espiritualidade de Lula? Oração, meditação, militância, andar boquiaberto pelo mundo. O Lula é um desses, né? Anda boquiaberto pelo mundo. Legal, Faustino. Foi muito bom. Grande alegria, então, estar aqui nessa tarde, né? Bonita aí, com os sabiás aí. E que a gente continue animado com a nossa missão
De paz e bem, a minha pombinha aqui, ó, companheira. Estamos juntos. Estamos muito juntos. Faustino, gente Paz e boa, bem. gente querida e amiga, é isso aí. Paz e bem, paz e bem.